Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade no meu guia de estudos aqui para a certificação 70480, programando com HTML5, JavaScript e CSS3. Meu nome é Raí Carneiro e para você que tem acompanhado essas aulas, esses vídeos aí, já estou aqui basicamente no final do capítulo 3, que é o exercício 3.4, que tem como objetivo falar sobre como serializar, deserializar e transmitir dados, né? Então aqui ele fala sobre três tópicos, que é enviar dados usando o XML HTTP Request, serializar e deserializar os dados JSON e serializar e deserializar os dados binários. Aqui eu não tenho demo, eu vou passar aqui sobre os tópicos que tem na prova, porque na verdade ele tem algumas demos aqui já, então eu vou dar a minha explicação do que eu entendi. Tá ok? Basicamente, eu já tô, só para vocês saberem, eu faço a prova na semana que vem, na próxima quinta, e eu já tô aqui no 4.5, tá? Esse capítulo 4, para mim, tá sendo o pior, porque eu não tenho muita experiência com CSS, então, assim, eu vou pegar essa última semana para fazer alguns simulados e também vou fazer bastante coisa prática com CSS. Então, assim que eu finalizar essas demos, eu estou pensando em fazer um vídeo final com o capítulo 4 inteiro, então vai ser um vídeo maior, tá? Então, voltando aqui para o objetivo 3.4, né? Ele fala que a gente consegue enviar e receber arquivos em várias formas, né? Então, quando você trabalha com web, basicamente as páginas web elas transmitem texto. E esse texto você pode ser representado em texto puro, né? Ele chama de text plain, pode ser representado por JSON, pode ser representado por XML, enfim, vai depender do tipo de notação que você está trabalhando aí. E aqui ele está falando o seguinte: quando você trabalha com texto puro, para um ser humano ler é muito mais tranquilo, né? Só que quando a gente vai mais para a parte técnica, a gente fala aí então de alguns tipos de dados que tem algumas notações diferentes, por exemplo, o XML. Se você der um XML para o usuário final, ele pode ser que ele tenha dificuldade em ler, né? Pode ser não, provavelmente ele vai ter dificuldade em ler. E a mesma coisa o JSON, né? Para a gente que é mais técnico é mais tranquilo, mas para o usuário final é mais complicado. Então o que acontece? A transmissão de dados você tem que enviar ela serializada e depois para apresentar para o seu usuário final você tem que deserializar. Então isso é o que ele cobre aqui, tá? Para que você mostre os dados na sua página de uma forma que um ser humano que não trabalhe com TI consiga ler, consiga entender aquilo. Então é esse processo. Aí aqui ele fala que você consegue mandar e receber dados com XML HTTP Request, e aqui ele mostra um código que é bem simples, né? É um código bem simples mesmo. Então, basicamente aqui a gente tem uma estrutura de dados em XML, tá vendo? Ele tem uma variável chamada XML data, e esse XML data aqui, ele basicamente coloca dados de uma pessoa, né? Tem o nome, último nome, cor do cabelo, tudo mais. Aqui ele abre um XML HTTP Request, e acho que a gente falou isso na última videoaula, não me recordo, mas enfim, aqui é onde a gente vai fazer a abertura e vai falar quais são os parâmetros. O primeiro parâmetro aqui que nós temos é o post, né, que é o tipo de requisição que está fazendo, ou seja, está postando dados. Aqui é uma origem, né, provavelmente é uma página web que tem o formato aí de .aspx. E aqui é um booleano se isso aqui é feito de forma assíncrona ou síncrona. Então, quando é false, é síncrono. Quando é true, é assíncrono. Aqui ele passa qual é o tipo de response que você tem, né? E aqui, literalmente, ele passa aquele valor. Então, esse processo aqui, basicamente, é o seu browser. Vai pegar essas informações que você tem aqui, que não está vindo da página web, na verdade, já vem de uma estrutura de dados que você mesmo programou, e envia esse cara lá. Tá? E aqui ele fala sobre o processo de serializar e deserializar. Então é basicamente isso daqui. Ó. Isso aqui é o processo de serializar. Então o que ele está fazendo? Aqui tem uma estrutura, né, que você criou aqui. Então tem uma variável person, né, na verdade é como se fosse um objeto aqui, que tem um first name com hair color. E aí essas informações aqui, você pode usar o método stringify, que ele pega essa estrutura de dados que você tem aqui, que é o person, e transforma isso daqui em um JSON. Então ele faz a parte de serialização para JSON. E aí essa informação aqui você consegue mandar ela e
lá na sua fonte de dados, seja um web service, seja lá for uma página, por exemplo, você consegue enviar isso através de um JSON. E aí o retorno, ele é um pouco diferente. O seu retorno, provavelmente, você vai receber um JSON também. Só que aí, para exibir na página, você tem que deserializar. Para isso, você faz o processo de parse, né? Então, aqui, olha só, aqui você está pegando informação de uma fonte de dados, que é um JSON propriamente dito. Aqui você está enviando os dados para consumo, né? E aqui embaixo você vai pegar essa informação que veio desse JSON no formato JSON e aí você vai fazer um ponto parse. Então aqui em cima você usa um stringify, aqui embaixo você usa um parse e essa informação aqui vem para o seu objeto aqui JSON person e ele vai ficar igual que estava ali em cima, tá? Aqui você também consegue fazer isso com binários, né? Então imagine a situação onde você tenha que enviar uma foto para gravar no banco de dados. Você consegue fazer da mesma forma. Então é basicamente os mesmos métodos. A única diferença que você tem é que aqui você tem que falar que o response type é um blob, tá? É Big Ledger Object, né? Então você vai enviar um objeto propriamente dito para a sua fonte de dados. E aqui o que ele está fazendo é o seguinte, aqui ele está fazendo o contrário, né? Ele está pegando essa informação. Então ele abriu aqui um XML HTTP request e aqui abaixo ele está dando um get para pegar essa informação e aí aqui embaixo ele pega algum tipo de elemento, provavelmente alguma imagem, alguma coisa do tipo, né? E o ponto source aqui vira aquele objeto que veio no formato binário. Então você consegue pegar e consegue enviar informações no formato binário também. E aqui ele está fazendo o contrário, né? Aqui ele está enviando. Então, aqui você também especifica o response type. Eu vi que na prova, possivelmente, eles pedem essas informações, né? Ah, como que você informa que é um blob, né? Então, ele fala que você tem que colocar esse parâmetro response type. Aqui é a mesma coisa, a ideia é a mesma, tá? Aqui embaixo também ele fala que você pode fazer um submit através de um formulário, né? Se você não tem conhecimento, tudo que está dentro de um form é o que vai ser enviado para a sua origem, né? Então, existem algumas formas de fazer isso. Uma delas é você ter um form HTML e dentro do form você cria um botão e faz um submit. E também com o jQuery você consegue fazer isso também. Você consegue dar um submit. Vamos imaginar que você criou um botão, né? Que nem a gente falou aí em algumas aulas passadas. O button, se você colocar um type nele lá como submit, você consegue chamar a função de jQuery aqui e aí no clique daquele botão você faz a submissão. Então aqui ele só mostra duas formas diferentes de fazer. Essa aqui é uma e essa aqui é outra. E uma coisa importante que tem que saber é o seguinte: quando você vai submeter, então tudo que está dentro do seu formulário, vamos imaginar que você tenha 5 campos textos, radio buttons, etc, etc, né? O que acontece? Tudo que está dentro do seu form, ele vai ser postado para o servidor ou para a fonte de origem que você está trabalhando, e aí ele vai pegar essas informações, aqui ele dá uma forma de fazer, né? Ele vai pegar essas informações aqui, então ele vai pegar os valores, e aqui ele está passando através da query string, tá? Que é os valores concatenados com os valores que estão na página. Então isso aqui é uma string com o valor, né? E aí você vai fazendo. Mas o browser, ele tem uma certa limitação. Eu não lembro qual é o número de caracteres que você pode ter. Se eu não me engano, eu vou chutar, posso estar falando besteira, mas eu acho que menos que 256 funciona, né? Que é aqui em cima, por exemplo, você vai passando parâmetros, né? Por exemplo, nome igual Raí e sobrenome igual Carneiro. Eu não me recordo qual é a quantidade máxima, mas eu sei que tem. Então o que acontece? Aqui ele está passando a query string baseado em cada input que você tem. Só que imagine o seguinte: você vai dar manutenção nisso e aí você faz um formulário com, sei lá, com mais de 50 campos. E aí do nada você tem que pegar e tem que incluir mais 10. Então essa manutenção ela vai ficar um pouco morosa, você vai ficar com um código grande. Isso não é bom, tá? E ali embaixo ele dá uma outra alternativa para deixar o código mais limpo, né? Eu me precipitei em falar, mas enfim. E aqui ele faz através de Ajax, né? Que é uma forma assíncrona de fazer isso. Então você fala qual é a fonte que você quer enviar isso, qual é o tipo de requisição que você está fazendo, que é um post, você está mandando aquela informação, e aqui é o dado, tá vendo? Esse keyString é justamente essa variável que você pegou todas essas informações uma a uma e foi colocando aqui, foi concatenando, né? E aqui, se der certo, faz alguma coisa. Enfim, é um código ruim, é um código feio, né? Porque você tem que ficar dando manutenção, tem que ficar toda hora aqui concatenando mais um parâmetro e tudo mais. E por isso que ele fala que existe uma forma
de usar o jQuery aqui, que é o método serialize. O que ele faz? Ele basicamente, você não tem que se preocupar em ficar colocando aquelas concatenações, aquele código gigantesco. Você simplesmente faz o método aqui serialize. O que ele faz? Ele pega todas as informações que estão, né, todos os seus elementos que estão dentro do formulário, ou seja, um texto, sei lá, um radio button, seja lá o que for, e aí com esse método aqui de serialize, ele vai pegar essas informações e vai serializar isso para você dentro de uma variável. Então, aqui, ó, olha só, fica bem mais simples. Se você incluir lá mais 5 campos textos, você não teria que fazer isso aqui que ele está aqui em cima, tá vendo? Ficar passando e passando e passando. Enfim, ali ele pega de forma automática e aí você passa. Então é um código mais limpo e a forma de manutenção dele fica bem melhor, né? E aí ele fala o seguinte, legal, isso aqui funciona, só que ele só vai pegar as informações onde você coloque o atributo name, tá? Então se você tem 50 campos texto, só que somente 30 deles tem esse atributo name, ele só vai pegar a informação de 30, os outros 20 não vão ser postados, tá? E que mais? Acho que é basicamente isso, é um capítulo bem tranquilo. Aqui ele tem 3 perguntas também, tá? E aí vocês façam os seus testes aí, mas eu achei bem tranquilo. Acho que o que ele mais enfatizou nesse capítulo aqui foi realmente falar que você consegue serializar, deserializar, você consegue utilizar os forms para você mandar essas informações, né? Foi basicamente um paralelo entre as formas que você pode mandar informação, seja por um formulário, seja por Ajax, seja por HTTP request, tá? E aí você consegue mandar texto puro, JSON, XML, binário, enfim, você consegue fazer de diversas formas. Então tranquilo, pessoal, eu vou ficar por aqui. Peço para que vocês se inscrevam no meu canal, deixem um like no vídeo e até o próximo vídeo aí que vai ser pesado, né? Agora a parte de CSS aqui, foi como eu falei, é um pouquinho mais complicada para mim, então eu vou, nessa semana que falta aqui, eu vou pegar para fazer um vídeo só talvez, porque agora o meu tempo tá bem curto, né? Então eu vou tentar fazer um vídeo só com os 6 objetivos aqui, tá bom? Então até o próximo vídeo. Grande abraço.